Olá pessoal, tudo bem? Daqui a pouquinho a gente começa aqui a nossa live sobre direito eleitoral. E enquanto isso a gente vai esperando o pessoal da Granvap chegar para começar. Beleza, pessoal, mais um pouquinho aí, a gente já vai começar. Tem parente, tem aluno, tem um monte de gente legal aí que tá dando uma força. Maravilha, maravilha, maravilha. Vou esperar o pessoal. Vamos lá. Maravilha. Enquanto o pessoal da Granvap está chegando aí, já falaram que estão vindo. A gente já vai começar por aqui, conversando e tal. Pode deixar que eu não fico não, Adesão. Vou só assim para ver, ó. Parente, né, primo, tem que fazer uma live para rever alguns parentes aí. Então, obrigado por terem vindo, obrigado pela atenção. A ideia aqui é a gente conversar um pouquinho sobre o direito eleitoral. Boa parte dos meus alunos aí me conhecem, ou têm contato comigo, ou estudando o direito constitucional, ou alguns estudando processo civil, que são duas áreas que eu dedico aí os meus estudos e as minhas pesquisas, sobremaneira, né, muito mais a parte ligada ao direito constitucional, onde tem obras, enfim. Mas também tem uma parte aí que é ligada ao direito eleitoral. Tem um livro publicado junto com outros 3 colegas aí, especificamente sobre o direito eleitoral. E estamos aí esse ano, vamos trabalhar. Essa vai ser a primeira de várias lives que o pessoal da Granvap quer fazer, para a gente divulgar um pouco o trabalho do Granvap e também falar um pouco sobre direito eleitoral. A ideia aqui é hoje, inicialmente, começarmos um debate sobre o direito eleitoral e continuar isso nas próximas, em outras lives. Então a ideia é que nós possamos. Só acho que está tendo algum problema lá para entrar. A ideia aqui é que nós possamos logo fazer outras lives dessas daqui, falando sobre outros temas. Então, para as eleições desse ano, só para vocês terem uma ideia de como vão ser as coisas, nós temos aí inúmeras inovações. Por exemplo, as questões, inúmeras questões relacionadas a mudanças, por exemplo, no sistema proporcional. Então, essa vai ser a primeira eleição onde o sistema proporcional, onde o sistema eleitoral não vai admitir coligações para as eleições proporcionais. Isso muda muitas coisas.
essa história de que um indivíduo carregava uma série de votos, isso muda um pouco, porque isso vai acabar facilitando, por exemplo, a grandes partidos e deixar partidos menores com um pouco mais de dificuldade para eleger, enfim, para conseguir eleger aí o seu pessoal. Mas nós temos outras questões que nós queremos abordar hoje. Uma das questões que nós vamos tentar trabalhar aqui com vocês por exemplo, se vai ter eleições, se não vai ter eleições, como vai ser isso daí. Isso é importante que a gente debata, porque tá na ordem do dia, né? É uma das questões relevantes que nós temos para resolver, e nem todo mundo sabe, entende como funciona esta questão. Por exemplo, quem aprova essa alteração, como se aprova essa alteração, como funciona isso. E a ideia é que a gente possa debater um pouquinho isso aqui hoje, além de discutir outras questões. E aí o meu convidado, a pessoa que me convidou, na verdade, a instituição que me convidou aqui, a Granvap, vai poder discutir com vocês um pouquinho questões relacionadas a questão de marketing político. Eu ficarei um pouco mais com a parte ligada, relacionada à parte técnica, a parte jurídica, e o pessoal ficará com a parte aí ligado ao marketing. Só para vocês terem uma ideia daqueles temas que nós separamos aqui para conversar, um dos temas que nós separamos aqui para conversar é a questão de impulsionamento, que pode, sim, é uma das questões que pode aí acarretar problemas para o presidente da República por conta da forma como foi feito o impulsionamento da sua campanha para a presidência da República. Está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal esse tema. Então, enquanto o pessoal da Granvap está vindo aí, está chegando, eles estão com um probleminha para entrar. Assim que eles chegarem, a gente já faz o bate-bola. Nós vamos começar falando aqui então um pouquinho, quando eles entrarem, eu retorno, passo a bola para eles, porque a gente tem um tempo aqui também, e a ideia não é ficar muito tempo falando, porque acaba se tornando cansativo. Bom, o que nós vamos fazer aqui? Qual que é a ideia? A ideia é, num primeiro momento, discutir a questão das eleições desse ano. Qual que é o impasse? A Constituição Federal trabalha com isso. Só antes de iniciar, quero dizer que tive a oportunidade de debater isso com o Dr. Thiago Caversan, que é o capitão do escritório que apoia aqui esse evento, que é realizado pela Granvap, e lá nós já tínhamos nos posicionado sobre isso, dizendo o seguinte: é possível a alteração da data das eleições, a Constituição estabelece a data das eleições, mas para que isso aconteça, é necessário que haja uma emenda constitucional. Então, vejam, se nós formos ter uma mudança de eleições, o primeiro passo é o Congresso Nacional fazer mudança. Então, vejam, isso já tem dado aí já traz para a discussão uma questão importantíssima, que é o seguinte, o pessoal da Granvap chegou aí, para que nós possamos fazer uma alteração constitucional, fazer uma alteração da data da eleição, nós temos que fazer uma alteração constitucional. Tá aí o Edgar. Boa noite, Edgar. Tudo bem? Boa noite, obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Que bom. Eu acho que eu não estou te ouvindo bem, Edgar. Não sei se o pessoal está ouvindo. Eu não estou conseguindo te ouvir bem. Vou até ver se eu coloco um fone aqui, fica melhor, eu acho, para ouvir. Bem, tudo bem, Edgar? Tudo certo? Bem, obrigado. Estava explicando para o pessoal aí que nós vamos tratar de vários temas e que hoje será muito o primeiro evento feito pela Granvap, com a minha participação, de vários outros que nós faremos aí até o dia das eleições, né? É isso aí.
O Granvap já está aí há quase 30 anos fazendo aí marketing político, pesquisa, consultoria, assessoria e treinamento, né? E nós temos feito campanhas, diversas campanhas desde 1990, na esfera federal, estadual e municipal. Então, esse ano a gente quer fazer aí algo inovador aí, principalmente em termos de redes sociais, né? Com esse advento aí da pandemia, vamos trabalhar em cima disso para ajudar o pessoal aí. Ótimo, maravilha, muito bom. Então tá, vamos, acho que a gente pode começar então, e feita a apresentação do Granvap, dito tudo isso, acho que a gente pode começar debatendo. Qual que é a tua expectativa, então, diga, para esse ano? O que o Granvap está apostando aí em relação à mudança das eleições? O que você acha? Eu acho que com essa pandemia deve mudar a data da eleição, as pesquisas serão todas online mesmo, né, como já vem sendo feito pela Datafolha, por outros institutos, e vai haver mudanças nas redes, né? A rede, se ela já era predominante, né, em eleições anteriores, nessa então ela vai ser mais importante ainda, né? Em função de que as pessoas vão estar em casa, provavelmente, eu acho que já tem aí uma resolução com relação às convenções serão virtuais. Nós estamos apostando na rede. A rede deve ser o carro-chefe dessa eleição. Acho que sim, acho que sim. Eu falava para o pessoal antes de você chegar que se nós tivermos que se nós tivermos que alterar a data das eleições, que em princípio está previsto na Constituição para ser no primeiro final de semana de outubro, em primeiro turno, e nos municípios que possam vir a ter segundo turno, que são aqueles que a legislação permite segundo turno, mais de 200 mil eleitores, né? Então, nesses casos, nós teríamos que ter uma alteração constitucional. Senão não dá para fazer a mudança da data das eleições. E aí, vejam, isso precisa de uma atuação do Congresso Nacional. Precisa de uma emenda constitucional para nós alterarmos a data das eleições, seja para outubro, seja para novembro, o que é algo que não é muito simples de fazer, né? E aí também nós temos uma outra questão, que é a mudança das eleições traz uma série de implicações para outras datas que estão relacionadas à eleição. Por exemplo, as campanhas, né, eleitorais, campanhas publicitárias. A legislação diz que começa a partir de 16 de agosto. Né? Isso teria uma mudança, muito provavelmente, também, se nós mudássemos a data da eleição. Concorda comigo? Sim, sem dúvida, né? Dizer que você conta lá da data da eleição, que provavelmente, segundo o Congresso Nacional está estudando aí, que deve sair aí 6 de outubro, o primeiro turno, 20 de outubro, 6 de dezembro, o primeiro turno, e 20 de dezembro, o segundo turno. Então você começa a contar de lá para cá, né? Então, provavelmente, tudo que aconteceu, você vai contar 6 meses, né? 6 meses antes. Então, deve cair para julho, para agosto. Mesmo essa parte de convenção, eu acho que vai mudar tudo, né? Me parece que sim. Na tua perspectiva, você que tem bastante experiência aí com eleições, já participou de muitas eleições, isso muda alguma coisa com relação à campanha e à postura do candidato? Ô Flávio, com essa pandemia, os candidatos foram muito prejudicados, né? Eles foram prejudicados lá atrás, na questão da filiação, né? Quando abriu a janela em 30 de março e fechou em 4 de abril, nós estávamos tudo dentro de casa, fechado, né? Não tinha como articular, discutir, buscar os candidatos para conversar, para se acertar dentro dos partidos, para formar uma chapa. Tudo isso foi muito prejudicado, né? Eu acho que se houver essa mudança, tiver mais tempo do pessoal trabalhar essa questão da formação da chapa, menos da convenção,
fazendo um trabalho de planejamento dentro das redes sociais, tem muito candidato que ainda não entendeu a importância da rede social, que nem acredita em rede social. Então, os partidos precisam trabalhar esses candidatos, trabalhar com seriedade, um comprometimento junto com cada um. Então, é importante, né, que o Congresso, junto com o TSE, junto com o ministro Barroso, decida urgentemente essa questão, porque agora que com essa flexibilização, que ainda nós não sabemos se nós vamos continuar ou não, principalmente aqui em São Paulo, né, que sai do vermelho para laranja, do laranja para amarelo, uma confusão ainda, ninguém sabe se vai para frente, se não vai, se vai retroceder, mas que as pessoas tenham mais tempo para trabalhar isso, porque a verdade é o seguinte, os candidatos foram muito prejudicados nesse contexto, né? Mesmo os partidos de uma maneira geral. Depois a gente vai fazer uma abordagem jurídica e de marketing, de outros aspectos sobre a questão da rede social, porque nós temos legislação específica sobre isso, né? E talvez a utilização das redes, sem obviamente fazer campanha, sem obviamente pedir voto, sem nada disso, depois das plenárias, né? Depois das convenções partidárias, talvez seja um caminho para começar a firmar, né? Nós participamos de uma live ontem onde o pessoal dizia, nem fala que você é pré-candidato. Mas talvez nesse cenário que nós tenhamos aqui, talvez as redes sociais possam fazer a diferença, né? Para quem vai começar a campanha no momento em que for dado o start, ou aqueles que vão ainda demorar um pouco, ou até aqueles que já vêm se preparando antes, colocando seu nome à disposição aí antes, não? Veja você que nós estamos uma pandemia, todo mundo em isolamento, né, mantendo o distanciamento social, etc., e álcool gel, etc. Como é que o candidato vai falar com o seu eleitor ou com o seu provável eleitor sobre política, sobre campanha? Você acha que o eleitor quer ouvir isso? O eleitor, nesse momento, ele não vai ouvir as suas propostas. Os candidatos vão colocar o seu plano de governo, os candidatos majoritários, os proporcionais vão colocar o seu serviço à disposição da população, as suas propostas. A população não vai estar disposta a ouvir isso. É preciso que haja um cenário para isso, que haja um momento político para isso. Enquanto houver essa pandemia, enquanto as pessoas estiverem preocupadas com essa doença, e tem que ficar preocupado, né? Estamos aí acompanhando a ciência, e é fundamental continuar insistindo com relação à ciência. É importante que tanto o TSE como o Congresso, o nosso presidente Maia, o Davi Alcolumbre, entendam perfeitamente que essa mudança da data ela é fundamental para que os candidatos possam realizar a sua campanha em condições de chegar a esse eleitor. Porque nesse momento esse eleitor não quer ouvir isso. E você, quando entra na casa das pessoas, as pessoas têm que estar abertas para receber você. E elas não estão abertas para receber o político, receber as questões de proposta. O cenário nunca é muito favorável para o político, né? E nesse momento em particular é pior ainda, né? As pessoas estão preocupadas com a sobrevivência, né? Com o seu emprego, com outras coisas que não ajudam muito no início dos debates, não é? E nós temos candidatos, Fábio, muito simples, né? Nós temos candidatos simples que pouco sabem de rede social, pouco sabem desenvolver um planejamento em rede social, mas assim mesmo, quando ele consegue ter um computador, quando ele consegue ter uma internet decente para fazer isso, ele não consegue chegar nesse eleitor. E hoje ele não pode sair fazendo as reuniões. As reuniões que a gente fazia presenciais, né? Essas reuniões eram fortes. Essa reunião traduzia olho no olho, fazia com que as pessoas conhecessem, tocassem o candidato, né? E pudessem sentir realmente a credibilidade, a confiança nesse candidato. Infelizmente, hoje, o cenário realmente está tudo contra os candidatos de maneira geral. Então, o que resta é redes sociais, né? São as plataformas das redes sociais. E para isso, os candidatos precisam aprender a usar essas redes sociais. E precisa que o eleitor esteja apto a receber esse candidato e entender
conceituar e decidir o voto. É verdade. E aí precisa também, além de um acompanhamento de quem entende, que no caso seria aí a Granvap, ressaltar que é importante também ter em conta o acompanhamento jurídico no sentido de dizer, tem coisas que estão atreladas ao uso das redes sociais que o TSE já tomou entendimento, por exemplo, que não pode. Pode. Então, é importante esse acompanhamento técnico. Né? Você tocou num ponto aí que é interessante. O Edgar, para o pessoal que está nos assistindo aí, o Edgar está numa região importante de São Paulo, que é a região do Vale do Paraíba, e é uma região grande e tal, mas com um monte de cidade pequenininha, né, Edgar? Com eleições de cidades pequenas. Eu falo de Londrina, que é uma cidade grande, a segunda maior cidade do estado do Paraná, com uma eleição gigantesca, que envolve desde políticos profissionais até pessoas que estão tentando pela primeira vez, pessoas que querem ser representante de um bairro e tal. Tudo isso daí deve ser levado em consideração, porque o TSE, o TRE, a Justiça Eleitoral, quando analisa a conduta dos candidatos, não se importa se o candidato é simples ou não, né? Tem que tomar cuidado com o que faz, tem que tomar cuidado com a forma como conduz a sua campanha, e especialmente os partidos. E nesses momentos, Flávio, é fundamental o trabalho do partido no contexto com seus candidatos, né? Porque o candidato está em casa, isolado, querendo sair para uma campanha, e ele não pode fazê-lo, né? Então, ele se finca no partido, buscando que o partido o ajude nessa questão. E o partido também não pode, ele não tem condições de fazer isso. Ainda ontem eu conversava com o pessoal em São Paulo, aqui em São Paulo, né, de partido, dizendo para mim, os candidatos estão em casa, enfurecidos, querendo sair para a campanha. E não podem. Então, eles tentam pela rede social, eles encontram muito entrave pela rede. Claro, o eleitor não quer ouvir hoje, o eleitor está ouvindo lá 30 mil mortos, não sei quanto infectados. Começa de manhã, de tarde, de noite essa conversa. Né? A hora que ele vai falar assim, olha, eu tenho proposta. Não, eu não quero saber da sua proposta. Nem vou saber, nem sei o que vai acontecer amanhã. Não sei nem quando vai ser a eleição, né? Nem sabe a data mais da eleição, não sabe o que o tribunal, o TSE vai resolver, não sabe o que os partidos estão hoje discutindo, como é que vai sair dessa situação, quando vai sair, até quando vai. Né? Nós estamos numa ascendência ainda com relação à pandemia. O Bona fez uma pergunta para a gente aqui, eu não conheço, o sobrenome me remete a amigos de infância, mas não consigo identificar pela foto. E ele está dizendo, bom, isso é rápido, essa alteração na Constituição. Veja, a alteração constitucional, que é o necessário para mudarmos a data das eleições, ela tem que ser aprovada nas duas casas do Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, 2 vezes, então tem que colocar em votação 2 vezes, então precisa de 2 turnos, e precisa alcançar em cada uma das votações, das 4 votações, 3/5 dos votos. Então não é uma mudança que se faz facilmente. Agora, nós estamos falando de uma mudança de eleições que interessa exatamente a esse público que está no Congresso Nacional. Eu tenho a impressão que o Congresso Nacional brasileiro durante a pandemia, tem trabalhado em prol dos interesses do país, me parece. Eu tenho uma impressão, sem qualquer viés político, eu estou tentando fazer uma análise aqui bem técnica. Tem aprovado a legislação que precisa de forma rápida, aquilo que vem do Congresso Nacional de forma rápida, do Presidente da República de forma rápida, e acho que se me parece, né, estou fazendo uma análise, se efetivamente precisar uma alteração constitucional, isso deve ser uma matéria que será aprovada rapidamente no Congresso Nacional. Mesmo não sendo um tema que normalmente é aprovado rapidamente, porque precisa passar 2 vezes pela Câmara, 2 vezes pelo Senado, sendo que cada uma precisa ser aprovada por 3/5 dos membros. Só para orientar o que é 3/5 dos membros. Na Câmara dos Deputados, nós temos 513 deputados federais e no Senado Federal nós temos 81 senadores. Então é 3/5 de cada um desses indivíduos aí que precisam, de cada uma dessas casas que precisam votar
em 2 turnos para aprovar uma emenda constitucional. Então não é algo assim, se precisar trocar, troca da noite para o dia. Não é. E a nós, que atuamos nessa parte eleitoral, nos preocupa muito isso. Porque, só para o pessoal entender como isso gera uma série de dificuldades, aí a gente já passa para o segundo tema que eu queria conversar contigo, que é a questão da desincompatibilização. Vejam, existem pessoas que, para poder se candidatar, para poder concorrer a eleições, precisam se desincompatibilizar com algum tempo. Sim, o maior prazo é de 6 meses, previsto inclusive na Constituição. A Constituição vai falar mais quando o prefeito quiser concorrer a outro cargo e tal, mas também a legislação eleitoral vai tratar da desincompatibilização. Veja que cenário interessante que nós temos. 6 meses para o primeiro final de semana de outubro, nós já temos. Muitas pessoas que estão atreladas a cargos públicos já tiveram que se desincompatibilizar. E aí nós temos um cenário que é interessantíssimo. O que é que pode acontecer? Pode acontecer que o Congresso Nacional altere a data, e aqui me permita um parênteses. Hoje, no debate que se tem hoje, no Congresso Nacional, junto com o TSE, está sendo conduzido junto, nós temos um parecer da Procuradoria-Geral da República para não alteração e um parecer do cargo técnico, pessoal ligado à saúde, para transferir a data, para prorrogar. Então, esse é o cenário. A Procuradoria-Geral da República dizendo vamos manter, e o pessoal que é de um cargo técnico, da área de saúde, está dizendo é necessário que se transfira em muito pouco tempo, talvez nós tenhamos aí ainda uma situação de aglomeração no momento em que nós talvez estejamos começando a queda, né, da contaminação, e aí tenhamos momentos de aglomeração. Isso é relevante. Então, feito esse parênteses, só para dizer para vocês, nós temos a questão da desincompatibilização. Então, algumas pessoas já se desincompatibilizaram. Eu tenho colegas aqui que atuam em cargos importantes do município, conselhos, servidores públicos, que já saíram, que já tiveram que entregar, alguns eram indicados, entregaram seus cargos, não estão mais, porque vão tentar no pleito municipal uma vaga, né, o cargo de vereador. A mudança da data das eleições tem implicação para isso. O indivíduo já se desincompatibilizou, e se eu alterar as eleições, talvez ele tenha que voltar a trabalhar para depois desincompatibilizar isso novamente. Isso tem até uma quebra na própria prestação de serviço público, né? Então, é preciso que o Congresso Nacional defina isso com alguma urgência. Até para que a gente possa definir esse tipo de coisa. Nós já temos várias pessoas, amigas nossas, que já saíram, né? Já deixaram o serviço público e agora estão aí tentando fazer campanha. Na verdade, não estão fazendo campanha porque não tem como fazer campanha. Não é verdade? Sim. Agora, se muda essa data, e tudo indica que vai mudar aí, dezembro, quer dizer, quem saiu volta para o trabalho, né? Não é isso? Teria que voltar, porque aquilo que justificaria a saída, né, o licenciamento especialmente do serviço público, deixou de se justificar porque não está ainda do período de 6 meses. Nós temos 2 perguntas aqui importantes que eu queria chamar para o debate, e aí depois retomar a questão da desincompatibilização. O Diogo, que é um ótimo aluno que eu tenho, está fazendo uma pergunta aqui, perguntando qual que é a nossa opinião sobre a questão da fake news e se isso vai acarretar um aumento, aí, um maior endurecimento, um endurecimento da legislação com relação ao uso das redes sociais, campanha das redes sociais. E aí é o seguinte, veja, já há um endurecimento, nós já temos uma mudança na legislação por conta do que aconteceu nas eleições presidenciais, então o TSE já vem mudando seu entendimento, e nós temos aqui já resoluções nesse sentido. Outra coisa que aconteceu foi uma alteração do próprio WhatsApp, né? Eu estou falando especificamente do WhatsApp, que antes permitia o disparo para mais pessoas, e agora ele tem reduzido um mesmo conteúdo, você consegue disparar para 5 pessoas apenas esse mesmo conteúdo. Então, e me parece que esse é um cenário que é uma tendência.
se não pela legislação, né, a minha perspectiva técnica, se não pela legislação, eu tenho a impressão que os tribunais tendem a ser menos complacentes com fake news ou com notícias que possam influenciar o resultado da eleição. Uma dessas questões já está em debate, que é a candidatura do atual presidente. Já há um voto no sentido de dizer, olha, precisa apurar com seriedade isso aí, para ver, inclusive, se a chapa não vai ser caçada. Por abuso do uso do impulsionamento durante as eleições. E eu queria ouvir tua opinião sobre isso. O que não pode é impulsionar, né? Isso hoje é proibido. Sim. Tanto na pré como na campanha, não é isso? Sim. O que nós temos aqui é o seguinte. Pode falar. Não, pode falar depois eu... A gente já passou por algumas eleições, principalmente a última eleição, agora em 2018, fizeram da internet o que queriam, né? A internet virou um poço sem fundo. Denegriram a imagem das pessoas, desfizeram das pessoas, desprestigiaram tudo que podia desprestigiar em termos de trabalho que as pessoas fizeram. Então eu acho que agora é o momento para os tribunais realmente fazer um trabalho sério, competente, para não deixar mais que isso aconteça. Porque, eu repito, a internet, se ela era importante nesse contexto político das campanhas eleitorais, ela hoje se tornou muito mais importante. Porque é o único caminho que nós temos. Vamos supor que daqui a pouco a gente acabe com essa pandemia, e se Deus quiser ela vai acabar rápido, tomara, estamos aqui torcendo, e a gente possa fazer uma campanha com mais tranquilidade, onde as pessoas possam nos ouvir. Tanto nós como os consultores políticos e os nossos candidatos. Nós vamos por que caminho? Pela internet, porque ela já consolidou. Se ela vinha consolidando, nesse momento ela consolidou definitivo. Você veja para as empresas que estão trabalhando com a internet, em termos de delivery, etc., vendendo e comprando por internet, as pessoas estão vendendo e comprando pela internet, as eleições vão fazer todas através da internet. Se a gente não tiver uma legislação séria, Flávio, séria, nós vamos realmente ter um caminho que pode ser um caminho sem volta. É verdade. Eu quero te contar uma situação que eu passei aqui. Você me perguntou do impulsionamento. Só para deixar claro para as pessoas. Qual que é hoje o entendimento normativo? Qual que é a orientação normativa hoje? Nós tivemos uma lei agora em 2000, deixa eu só te falar aqui se foi 2019, 2017. 2019, mas antes ainda daquele um ano, foi julho de 2019, então se aplica para as próximas eleições, regulamentando a questão do impulsionamento. Então, o impulsionamento ainda é possível, inclusive pago com o fundo partidário, mas o que mudou foi a forma como esse impulsionamento é feito. Assim, a forma não. Como é feito o controle desse impulsionamento. Então, ainda é possível pagar o impulsionamento direto nos provedores. Isso pode ser, inclusive, lançado como despesa paga com fundo partidário. Mas esse controle feito para essas eleições é muito maior e me parece melhor do que já foi feito até agora. Então, essa eleição, essa legislação, Lei 3.877, buscou fazer um controle maior desse funcionamento. Ainda é possível o funcionamento, mas hoje há um controle mais efetivo sobre isso. Ainda é possível, mas com um controle maior. Antes da gente continuar, eu quero só responder o Helder aqui, que foi um aluno, um abraço para você, Helder, que o Helder está falando assim, se mudar a data das eleições, vai mudar a data da posse? Eu entendo que não pode. Por que eu entendo que não pode? Porque isso também tem previsão constitucional, a não ser que haja alteração constitucional. A ideia, Helder, é que isso não aconteça, pelo menos nos debates que eu tenho acompanhado, para que isso não aconteça. O que eles querem fazer é tentar o mais cedo possível, se tiver que adiar, o mais cedo possível fazer as eleições, então mais próximo do mês de outubro, ou final de novembro, ou todo em dezembro. Mas no primeiro final de semana de dezembro e no dia 20, se eu não me engano, que seria o segundo turno, para ainda em dezembro dar a diplomação para todos
para que todos já possam tomar posse na data correta. Fariam adiamento das eleições, mas não da posse da diplomação, obviamente, vai ser, mas para evitar que os mandatos atuais sejam estendidos, porque isso também está previsto na Constituição. E aí nós teríamos que ter uma alteração não só das eleições, como também no que diz respeito à posse. A Néia fez uma pergunta legal aqui, Edgar, só para a gente colocar também a pergunta do debate, depois eu quero ver o que você tem para dizer sobre essa questão da posse. Ela disse, se aprovada a mudança, como fica o início das convenções? Com relação a isso, né, o TSE já decidiu. O TSE autorizou que as convenções sejam feitas de forma online. Uma decisão recente e começa agora dia 20, né? O período é agora a partir do dia 20. As convenções. O Edgar até conhece essa questão de convenções mais por dentro, pode falar um pouco mais como que ele vê essa questão das convenções, mas em princípio, né, não. O que vai acontecer vai ser o seguinte, as convenções acontecem de forma online a partir de agora, do dia 20 de julho, são feitas as convenções, são entregues lá, depositados junto ao TSE os candidatos. Aliás, para esta eleição há uma alteração do número de candidatos, isso daí vai ser provavelmente objeto de uma live no futuro. Só para adiantar o tema, só para vocês saberem, antes o que era permitido por partido era o dobro do número de vagas. Então, só para vocês entenderem. Cada partido podia lançar a candidatura do dobro do número de vagas. Então, para um exemplo, vamos imaginar que numa cidade temos 12 vagas para vereador. Um partido político poderia lançar 24 candidatos a vereador. Cada partido poderia lançar 24. Hoje, como mudou a questão das coligações, e isso vai ser um tema de uma live específica no futuro, que nós vamos voltar a fazer com a Granvap, aumentou. Então agora é 150%. Poderia fazer um pouco mais do que pode ter. O número de candidatos para o partido aumentou. Então, me parece que com relação às convenções não haverá mudança. O problema maior vai ser nas convenções, né, Edgar? Como é que você está imaginando que o pessoal vai conduzir essas convenções aí? Eu acho que o TSE ainda tem que regulamentar essas coisas. Como é que você vai fazer um voto secreto? Como é que você vai votar? Precisa ver como é que vai ser feito isso. A gente não tem essa definição ainda, concorda? Vamos fazer tudo online, virtual, mas como é que vai ser esse voto? Como é que vai comprovar? Depois, como é que comprova o voto? Como é que faz a escrutinação do voto? Como é que faz a comissão que vai analisar isso? Precisa que eu regulamente isso. E eu tenho a impressão aí, Edgar, que é um pouco do que você estava falando, né? Já que o mundo é digital agora, os partidos políticos vão ter que se organizar e demonstrar que fizeram isso com seriedade, né? Para evitar que as próprias plenárias, as convenções possam ser objeto de impugnação de quem eventualmente fique fora, por exemplo, da lista do partido. Tem que ter muito cuidado, e eu acho que o acompanhamento aí é muito importante mesmo. Eu acho que a participação, Flávio, eu acho que os partidos, sabe, tinham que partir deles também alguma sugestão no que tange a essa questão das convenções. Porque o TSE pode discutir isso e trazer novidades que não agradem os partidos, que não se adequem desse contexto. Porque antigamente você tinha um livro, a pessoa vinha e votava, punha na urna, assinava o livro, sabe? Que esse livro é a comprovação de que ele esteve presente e votou. Aí depois se contava os votos das urnas para ver qual é a chapa, para ver quem ganhou. Sim. E tal. Quer dizer, eu agora fazer tudo isso virtual, eu não sei como é que vai ser isso. Então, é um cenário interessante e que precisa ser bem conduzido para evitar problemas aí para os partidos políticos, né? Tem mais alguém aqui? Sim. O Bona perguntou assim, é possível bancar? Eu até separei aqui só para vocês terem uma ideia. A lei diz assim, deixa eu só... A lei das eleições, que regulamenta as eleições, ela diz assim, que a 9.504, ela diz assim,
São considerados, vou achar aqui, são considerados gastos eleitorais sujeitos a registros e aos limites fixados na lei. E aí aqui vai dizer que custos com a criação e inclusão de sítios na internet com impulsionamento de conteúdos contratados diretamente com o provedor. Então, nós temos aí a possibilidade deixa eu só achar aqui, porque aqui tinha uma outra questão sobre impulsionamento, que eu falei sobre o fundo eleitoral, e daí é a lei dos partidos políticos que vai tratar disso daqui, em 1906, vai dizer assim, o recurso oriundo do fundo partidário serão aplicados. E aí ele vai dizer, no custeio de impulsionamento para conteúdos contratados diretamente com o provedor. Então, é possível gastar o fundo partidário, fundo eleitoral, para impulsionamentos. Vaquinha eleitoral, vaquinha eleitoral a gente vai tratar depois, propôs esse tema, e a gente vai falar um pouco sobre a vaquinha, de como isso funciona, né, e como isso é interessante. Você queria dizer alguma coisa em relação às convenções, Edgar? Eu cortei você? Não, eu acho que as convenções estão aí do dia 20 ao dia 5 de agosto, né? O TSE já liberou para que seja virtual. Eu acho que a gente tem que aguardar aí essa questão da regulamentação, como é que vai ser feito isso operacionalmente. Eu acho que é isso, porque eu acho que os partidos vão ter condição de fazer, porque o pessoal está lá esperando exatamente isso. Agora, é preciso regulamentar. Como fazer isso? Né? Isso. O Edgar faz uma pergunta aqui sobre talvez separar por grupos, por votação. Isso daí me parece que pode ser feito, mas daí isso daí é uma regulamentação que depois de alterada a data, ou se não alterada a data, depende daí de uma organização do próprio TSE. Isso depende só do TSE, isso não depende do Congresso Nacional. Se vai fazer orientação para que as pessoas possam votar com hora marcada. Com hora marcada é difícil, mas por grupos, ou permitir uma quantidade máxima de pessoas nas sessões para votação, isso talvez possa acontecer. O que é inevitável é que eleições tenham aglomerações, né? Isso é inevitável, não tem como nós evitarmos, porque é próprio das eleições que nós tenhamos aglomerações. Sobre isso daí, você quer falar ainda mais alguma coisa, Edgar, sobre essa questão eu acho que esse assunto está bem explicado. A gente podia falar aí sobre... Na verdade é o seguinte, o GranVap hoje, nós temos aí mais de 200 conteúdos. 200 conteúdos em termos de planejamento, de campanha, redes sociais, enfim. O que a gente tem feito nesse momento? Nós temos orientado o pessoal, assim que pode, cada um que pode, né, entrar em contato com aquele pessoal mais chegado, que são os seus eleitores dentro de casa, vamos chamar assim, família, amigos, vizinhos, né, e manter esse contato permanente para não perder vínculo, né? Principalmente para aqueles que já tiveram em campanhas anteriores, que já têm um reduto de votos, um reduto realmente de eleitores, manter o contato, manter de vez em quando vai lá, posta um vídeo, posta um card lá com um assunto interessante para que as pessoas possam comentar e tal, né? Mas o que não pode é ter insistência, porque o pessoal nesse momento realmente não quer falar em campanha, não quer ouvir de campanha, né? Mas para quem já tem vínculo, é bom manter esse vínculo e trabalhar nessa manutenção, de alguma maneira, né? Tá fazendo contato, conversando, falando mesmo que se for da pandemia, o quanto é ruim ficar isolado em casa, né? Essa questão de isolamento e tal. Mas não deixar de fazer isso. Porque isso é importante para manter viva o contato e manter viva a eleição. E ela vai acontecer de qualquer maneira, se não for em outubro, vai ser em novembro, se não for em novembro, vai ser em dezembro. E aí vai ter que acontecer, e esse candidato vai ter que ter feito alguma coisa, né? Então, essa é a nossa orientação, pessoal. Né? Criar uma reputação digital legal, né? Forte, criar uma base de dados forte, se autopreparar e preparar a equipe com fortalecimento de canais de comunicação. Reputação temática também é muito bom, ele falar daquilo que as pessoas estão esperando ouvir.
uma boa coleta de informação para fazer um banco de dados, conversar sobre a sua biografia, mostrar realmente o quanto ele sabe, a sua vida, né, política, as suas experiências. Manter isso para as pessoas. Esse é um tema legal que você tratou. Eu quero abordar com você um pouco essa questão das redes sociais, porque isso é um tema importante. Eu falei para você que ia contar um caso. Nas eleições presidenciais, para as eleições presidenciais, a faculdade onde eu dou aula promoveu lá um debate talvez com os principais nomes que estudam a ciência política no Brasil. Por curiosidade, assim, nós nem sabíamos ainda, nós tínhamos na instituição onde eu dou aula, uma das pessoas que nós tínhamos lá, que é um monstro isso aí, se tornou ministro da Educação depois, que foi o professor Ricardo Vélez, meu amigo pessoal, uma pessoa por quem eu tenho um respeito monumental, um ser humano com uma cabeça imensa, a pessoa mais inteligente que eu conheço, sem dúvida. Independente das opiniões que as pessoas têm sobre a passada dele no Ministério da Educação, é um ser humano formidável, um amigo pessoal, uma pessoa que eu respeito muito. E nesse debate, então, estava o professor Ricardo Vélez, de um lado, uma perspectiva um pouco mais liberal, nós tínhamos outros 2 ou 3 professores, acho que mais 2 professores da Universidade Pública aqui de Londrina. E o professor Ricardo Vélez, na época, diz assim, as pessoas precisam ficar atentas porque as eleições mudaram, a forma como se divulga conhecimento mudou, tudo mudou. O que define eleições a partir de agora é isso daqui, mostrou o celular. Olha, é isso daqui que define eleições. Redes sociais, smartphone, dominar os meios de comunicação, no sentido assim, você ter domínio de como alcançar o seu público e falar além do seu público a partir das redes sociais. Saber utilizar Instagram, saber utilizar Facebook, Twitter, enfim, todos, WhatsApp. Saber utilizar isso de forma legal do ponto de vista normativo, e saber utilizar isso do ponto de vista do marketing, da estratégia política. Isso muito... E aí ele dizia, isso vai definir as eleições, não para agora, para sempre. Sempre. Isso vai definir para sempre, porque esse é um novo, vamos usar um termo, um novo normal. Me parece que é isso mesmo, né? O indivíduo que quiser conduzir uma campanha eleitoral, vamos dizer assim, ao estilo clássico, está fora de contexto, está errado no tempo, não dá mais para fazer assim, né? As informações são muito rápidas, enfim, entre outras coisas. E para a gente entrar nisso daí, o Bona está perguntando aqui quais são as leis que falam do impulsionamento. São 2 que falam especificamente do impulsionamento. Uma é a lei dos partidos políticos, que é a lei 9.096 de 95, e a outra é a lei que regulamenta as eleições, estabelece normas para as eleições, que é a lei 9.504 de 97. Então, eu não sei quem é o Bono, não sei se ele é da área do direito ou não, mas então coloca no Google lá, acessa pelo site do Planalto, que é o mais atualizado, dá o Ctrl F, coloca o impulsionamento, você vai direto para a lei, onde ela está falando do impulsionamento. São esses 2 dispositivos que eu li para você aí. É possível o impulsionamento hoje, mas veja, isso tem uma regra, um controle muito efetivo, muito importante. Na live que nós assistimos ontem, eu e o Edgar, o pessoal ficou um tempão falando sobre isso, toma cuidado com isso, veja como você vai fazer isso, porque isso pode ser o ponto aí que pode fazer ganhar as eleições ou pode fazer com que a tua candidatura seja impugnada no final. Então, isso é bastante importante. Aqui, então, eu quero entrar, e é o último tema que nós vamos abordar aqui, é a questão das redes sociais. Sobre as redes sociais, Edgar, veja, qual que é a tua sugestão? A legislação não proíbe ou seja, não considera pré-campanha, que é proibido agora, que é proibido fazer pré-campanha, não agora, né? É proibido fazer pré-campanha. A legislação não considera pré-campanha o indivíduo que, utilizando das redes sociais, discute questões políticas, discute ideias políticas, debate, toma partido sobre questões políticas, e a legislação vai dizer, inclusive, sobre se colocando à disposição sem pedir votos. Isso é importante. Isso é importante. Não pode vir aqui, ó, sou candidato, vota em mim, não sei o quê. Isso não pode. Isso não pode. A legislação já definiu isso. E aí eu queria a sua opinião técnica sobre isso, porque é um caminho, né? É um caminho, né? Utilizar as redes sociais
especialmente enquanto ainda há uma indefinição grande aí com relação à data de eleição, como vai ser essa eleição, enfim, não temos nem as convenções ainda. Diga aí qual é a sua opinião sobre isso. Eu disse anteriormente, e quero repetir e reafirmar, a importância de você fazer um trabalho de manutenção com relação ao seu eleitorado, né? Só que esse eleitorado, você precisa segmentar ele na rede, saber com quem você está falando e o que ele quer ouvir, né? Para isso você tem que fazer um planejamento. Planejar que tipo de perfil que você tem no seu eleitorado. Quem é quem dentro do seu eleitorado, que está dentro da rede? O que ele quer ouvir? Porque você não pode misturar os assuntos, porque as pessoas não gostam que misture aquilo que ela não quer ouvir. E aí é aquilo que lhe acontece, ele acaba desligando você, né? Para que isso não aconteça, o importante é você segmentar. É importante você ter conteúdo naquilo que você fala. Quando eu falo em conteúdo, é ter conhecimento. É conhecer a matéria efetivamente. Não é você tentar burilar uma matéria, né, e colocar alguns dados que você nem sabe realmente se são verdadeiros ou não. Enfim, isso é fundamental. E essa manutenção de contato com esse eleitorado, ele tem que ser sistemático. Você não pode abusar do eleitor, mas não pode deixar também de ter esse contato com o eleitor. Então, o planejamento de mídia, esse planejamento de redes sociais, ele é fundamental. Cada plataforma que você fala, quando você fala em Facebook, quando você fala em Twitter, quando você fala em WhatsApp, para cada plataforma você tem uma forma, uma maneira de você chegar até esse eleitor. Então você separa a plataforma, separa o perfil, segmenta esse eleitor e começa a trabalhar ele na manutenção ou na iniciação de trazê-lo para dentro do seu contexto, para dentro do seu eleitorado, né? E tudo isso, existe técnica para isso. Nós temos feito isso sistematicamente. Só que, repito, novamente, de novo, nesse momento, o eleitor que está do outro lado, ele não está disposto a te ouvir. Ele não está disposto a saber. A única coisa que ele vai dizer para você é um tchauzinho, um boa noite, bom dia, oi, tudo bom, né? Eu tenho amigos aqui em Taubaté, grandes amigos, que são políticos sérios, políticos competentes, que eu confio muito, que estão hoje fazendo exatamente isso, tentando, sabe, manter esse contato com o eleitor para não perder vínculo. Só. Sim. Só. Porque esse eleitor, ele está lá, enclausurado, ouvindo pandemia de manhã, de tarde, de noite, dados, né, preocupado com ele, com os seus, cuidando dele e dos seus, não quer ouvir de política. Não quer pensar em política nesse momento. Mas, repito, de novo, para quem tem o seu eleitorado, tem que fazer manutenção. Esse é o nosso trabalho hoje. Só para deixar claro aqui, do ponto de vista jurídico, que daí é uma preocupação que eu sempre tenho em ponderar. Veja, a gente não está dando orientação nenhuma, o que nós estamos só aqui é fazendo uma conversa sobre eleições, e a gente precisa trazer elementos importantes das eleições. Por exemplo, o Júnior Prunes aqui, Júnior Prunes está perguntando, pode trazer slogan? Isso não pode. O que a legislação não considera pré-campanha? Olha o que a legislação diz. A legislação diz assim, artigo 36A da lei que regulamenta uma lei geral de eleições. Lei geral de eleições é a lei 9.504. Olha o que ela diz. Ela diz assim, artigo 36A. Não configura propaganda eleitoral antecipada desde que não envolva o pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais de pré-candidatos e os seguintes atos que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive a internet. Então, veja. Ela vai considerar campanha eleitoral quando você se coloca efetivamente como candidato, quando você já se posiciona como candidato sem ser momento de campanha. Agora, como cidadão, como indivíduo que faz parte de uma cidade, de um ente político, você pode, e aí me parece que com um bom acompanhamento você pode utilizar isso, você pode utilizar as redes sociais para tomar posicionamentos políticos. E tomar posicionamentos políticos é próprio de cada um. Vejam,
eu assino uma coluna semanal de direito. E me posiciono, a coluna é minha, a imprensa, o órgão de imprensa que convidou para assinar a coluna não disse que eu posso escrever sobre nada. Então eu me posiciono. E vejam, a coluna é minha, eu estou me posicionando a toda semana. Quem escreve, quem fala nas redes sociais, fala sobre algo, se posiciona sobre algo. O que não pode é se posicionar como candidato. Você tem uma opinião sobre isolamento social, por exemplo. Você não tem que falar, quando eu for candidato, não, isso não pode. Agora, você ter uma opinião sobre isso, que é uma opinião política sobre essa questão, acho, inclusive, que você deve fazer, faz parte do jogo democrático, né? O que você acha? Eu acho que é isso mesmo. Eu fico preocupado quando as pessoas se expõem na rede social e depois fica difícil de se posicionar diferente na frente, quando você realmente entra na campanha, né? Então precisa que as pessoas analisem bem, pensem bem qual é o formato realmente que vai estar entrando na rede, nas redes sociais de maneira geral, como é que vai se posicionar, porque a rede não tem volta. Depois que você se posiciona, você não tem volta. Você pode até pedir desculpas, se justificar, mas não tem volta, né? Eu digo sempre isso para o meu pessoal que eu administro, esses candidatos que estão comigo. Vocês primeiro pensem, analisem o que vocês vão dizer, se posicione. Mas lembre-se, não tem volta. Depois que você o fez, provavelmente você vai receber senões para tudo quanto é lado. Então, ou você se justifica ou você aceita o fato e ponto. Não é isso? Então, é muito importante que quando você vá para a rede, você vá com uma plataforma direcionada, definida, mas principalmente consciente. Isso é importante. Isso é importante porque tem uma série de implicações, né? Sim, pessoais e para a própria campanha eleitoral. Para a própria campanha. Um outro tema que a gente poderia falar aqui um pouquinho é sobre a questão da vaquinha online, né, que o pessoal tem chamado aí, que é de financiamento eleitoral, pedido de arrecadação e gastos para a campanha. Então, só para posicionar as pessoas aqui, é possível que empresas façam arrecadação, o próprio candidato faça arrecadações, e essas arrecadações depois têm que ser prestado contas, tem que dizer de quem recebeu, como funciona. Inclusive na pré-campanha é possível que empresas específicas, então vamos imaginar, você tem uma empresa, o Instituto estou dando um exemplo, Instituto do Pensamento Liberal Brasileiro, um exemplo. Esse instituto vem a público e diz, vamos arrecadar dinheiro para apoiar candidatura de candidatos fortes em cidades grandes que defendam o pensamento liberal. Isso tem uma etapa e tem que ser seguido isso de forma bastante coerente. Como que é isso? Essas empresas têm que se cadastrar no TSE, têm que preencher uma série de requisitos, tem que fazer comprovação, tem que ter uma conta própria para isso, tem que fazer uma comprovação de quem recebeu, quanto recebeu, como recebeu, para quem destinou, como destinou, e isso daí no final tem que casar. Quem depositou, quem recebeu, para quem foi pago e como isso foi gasto depois. Então há toda uma sequência que precisa ficar registrada sob pena de impugnação, e aí uma impugnação séria, que é de abuso do poder econômico durante as eleições. O Flávio, eu tô vendo aqui, realmente é bastante coisa. Identificação do doador, identificação do beneficiário, data de recebimento da doação, forma de pagamento, identificação da instituição arrecadadora, doação e titular do cartão de crédito, débito, quer dizer, há uma série de requisitos aí de exigência, hein? Me parece que está certo isso, Edgar.